O livro que você tem em mãos já terminou. Nós, inclusive, domingo passado, mencionamos que esses 2 capítulos, que veremos um hoje, e se Deus permitir no próximo domingo, eles fazem parte de uma apêndice. Eles foram acrescentados porque a confissão, quando elaborou esse documento, principalmente a confissão com os americanos, sentiram falta de colocar 2 capítulos, que justamente retrata 2 importantes temas, eu concordo com eles, a respeito do Espírito Santo e a respeito das missões. Então, para você entender, eles são apêndices, então por isso que você não tem aí no seu livro, tá bom? Muitos que acompanharam vários domingos seguidos, trabalhamos aí quase 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e meio. Nós trabalhamos capítulo por capítulo. E agora você, então, chegou aí no término do seu livro. Mas nós vamos continuar com esses 2. Obrigado, Felipe, amado. Então vamos lá. Deu certo a projeção? Muito bem. Então vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Hoje nós temos uma urgência sobre esse assunto, principalmente porque o Espírito Santo, tão importante pessoa da Trindade como Deus que é, tem algumas funções tantas vezes, digamos assim, mal interpretadas pela ação do Espírito de Deus. E nós vamos ver a fundamental obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós, de cada crente. Então vamos lá. Começando aqui no parágrafo 1. O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, da mesma substância, igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho, por todos os séculos. O Espírito Santo, a respeito dele ser a 3ª pessoa da Trindade, eu creio que ninguém tenha nenhuma dificuldade, né? Nós cremos. Uma das primeiras declarações de fé da história fala a respeito do credo. E um dos aspectos é que se apresenta a Trindade no credo, quando a igreja estava começando a formular o que ela cria. Ela estava se organizando aí nos primeiros séculos, primeiros anos. E o credo já era uma confissão apontando para a Trindade. E a pessoa do Espírito Santo, ela é, sim, reconhecida como uma pessoa distinta do Pai, distinta do Filho, mas que também é Deus. Nós temos sempre algumas práticas que tentam distorcer isso, mas nós vamos ver claramente que as Escrituras apontam para essa relação do Espírito Santo sendo a pessoa da Trindade, 3ª pessoa. Mateus 3,16, vamos abrir aí, por favor. Muito bem, olha só essa passagem onde Jesus foi batizado. E aqui nós temos de maneira muito clara a presença da Trindade. O texto deixa claro que Jesus, após ser batizado, logo saiu da água, eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Quantas pessoas estavam ali então, agora? Jesus, a pomba, representando. O texto diz como, não é isso? Mas olha só o verso 17. E eis que uma voz. Então uma voz distinta da pessoa de Jesus, distinta da pessoa do Espírito Santo,
e agora uma pessoa, a terceira pessoa, justamente formando a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toda tentativa de colocar o Espírito Santo como um ser criado não encontra base bíblica, porque nós vemos claramente ele sendo apontado aqui. E o texto diz que ele desceu como pomba sobre Jesus, aquela cena extraordinária, que João Batista, aqueles que estavam ali à sua volta, não estava apenas com João Batista, mas um grande grupo, viram esta cena, que ela é digna de um retrato, de fato, de um artista. E o texto narra que aí a voz declarou: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Muito bem. Mateus 28:19, vamos lá. Notem que Jesus, eu sempre tenho dito aqui nos últimos domingos, após a sua obra na terra, vindo como servo sofredor, vivendo entre os homens pecadores, sendo ele perfeito e perfeito até a morte, sepultado, ao terceiro dia ressurge. Então ele passou por todos os estágios da humilhação. Ele assume forma humana, ele vive uma vida entre os homens, ele convive com os homens e ele se entrega para morrer em nosso lugar. Essa é a obra de Cristo Jesus. Ele é morto e sepultado, ao terceiro dia ressurge. E quando ressurgiu, ele apareceu à igreja, ele apareceu aos discípulos, por um período de 50 dias. Ele apareceu à igreja e ele deixou uma mensagem clara. Observem, toda autoridade, verso 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus recebeu essa autoridade, porque ele é Deus e porque ele venceu todas as etapas que ele precisava cumprir aqui neste mundo. Agora, quando ele dá a ordem, ele vai utilizar a expressão: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba que ele está apontando a presença da Trindade como uma relação. É Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há uma relação de subserviência do Espírito, de maneira que o Espírito é distinto no sentido de não ter a mesma autoridade. Ele é distinto como pessoa, mas com a mesma autoridade. Mas a obra, ela sempre aponta a glória para a Trindade. A pessoa do Filho recebeu o privilégio. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus deveria, agora à direita de Deus, aguardar até que todos os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. É Ele que realizou essa obra, mas a glória é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não ficam assim: não, mas a glória é minha, não, mas a glória é sua, não, a glória é nossa. O nome de Cristo é exaltado, e os três, de uma unidade perfeita, estão em harmonia. Muito bem. 2 Coríntios 13:13. É interessante esse texto, né? Esse texto nós utilizamos como qual momento? A bênção apostólica, não é isso? Vamos entendê-lo, né? Observe a Trindade fazendo parte de qual obra? Da salvação da igreja. Olha lá. A graça. Você, como Paulo declarou em Efésios capítulo 2, você estava em qual condição antes de Deus olhar para você com misericórdia e graça? Mortos em seus delitos e pecados. Quem te alcançou? A graça. A graça. Por isso que nós somos o povo da graça. Quando eu falo assim, a Débora até sorri, porque ela morou muitos anos na graça. Mas agora ela vive eternamente na graça.
A igreja presbiteriana da graça. Um dia alguém perguntou assim, não, pastor, onde que é essa igreja? Eu falei, irmão, é que os irmãos abreviou o nome da igreja. Você quer que colocasse Igreja Presbiteriana Nossa Senhora das Graças? Lá do lado do Cruzeiro do Sul, vocês conhecem? Longe daqui, hein? Deus abençoe o trabalho lá no bairro das Graças. A graça nos alcançou. A graça. Essa graça que veio de Deus. Continue a projeção, por favor, o texto. E o amor, olha lá, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, esse amor gracioso, esse amor misericordioso que nos alcançou com poderosa salvação. E a comunhão do Espírito, essa relação direta da Trindade, fazendo com que agora o povo de Deus esteja unido em um só Espírito. É interessante isso, cada um de nós temos uma maneira de pensar, de refletir, de enxergar a vida, como foi dito aqui pela Natiele. Mas o que nos une é o mesmo Espírito. Isso é maravilhoso. Por isso que nós podemos conviver como servos, porque temos o mesmo Senhor. E é uma relação direta com a nossa condição dentro de nós. Quem apaziguou o nosso coração foi justamente o amor de Jesus Cristo. O amor desse Deus que nos trouxe a percepção do quanto somos amados. E éramos rebeldes, alguém já disse, e aí nós baixamos as armas e declaramos, eu sou muito amado, por isso eu não posso mais me rebelar contra esse Deus tão cheio de amor. E é por isso que esse Espírito trabalha em nós e nos convence que nós fomos amados. Então perceba essa relação direta da Trindade na nossa salvação. A relação da Trindade, ela está fundamentada nesse Deus que preparou o seu Filho Jesus, enviando o Filho, o Pai envia o Filho realiza essa obra e o Espírito aplica essa obra sobre nós. Alguém já chamou na teologia a salvação uma obra trinitária, né? Uma relação direta com a Trindade. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade. Uma ação do Espírito Santo que nós já começamos a notar aqui, é que ele é necessário para o ser humano compreender e enxergar a verdade. Numa sociedade como a nossa, que é a sociedade daquilo que é genérico, nada é substancial, nada é objetivo, tudo é relativo ao que a pessoa pensa. Nós vivemos num contexto onde a obra do Espírito Santo, ela é muitas vezes pouco enfatizada, porque também muitas vezes não é compreendida. Essa relação do Espírito trazer ao homem a verdade, livrando o homem dos sofismas, dos pensamentos que esse mundo aprisiona e que algema a mente e o coração do ser humano. Então, essa ação do Espírito Santo que produz a verdade. Não sei por que apaga toda hora ali, ó, Rafael, vê se você consegue deixar na minha tela ali, ó, por favor. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Sem a ação do Espírito Santo no mundo, teria conversões, então? Não. Perceba que a relação da obra salvadora não termina em Jesus, ela agora é aplicada pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo pega toda a obra de Jesus e traz ao nosso coração. Ele aplica ao nosso coração, para que nós tenhamos de fato entendimento. Nós não cremos no Evangelho pela capacidade intelectual que possuímos. Ela é limitada. O pecado atingiu a nossa capacidade intelectual. Mas, sobretudo, porque ela não é só intelectual, ela passa por dentro do nosso coração, nas nossas entranhas. E o Espírito Santo nos convence da verdade. Muito bem. 16, 13 e 14. João. Evangelho de João 16, 13. Vamos juntos? Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que você ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. E ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e anunciará isso a vocês. O Espírito Santo, ele tem um propósito: colocar todo o holofote na pessoa de quem? Sem nenhuma dificuldade com isso. Porque eles são unidos. Mas a obra do Espírito Santo é apontar a pessoa de Cristo Jesus. O texto então deixa claro que essa relação é uma relação harmônica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuando, trabalhando para que todas as pessoas que o Evangelho está destinado alcance essa pessoa e abra o entendimento de quem Jesus Cristo é, revelando a ela a verdade. Essa palavra tão banalizada, né? A verdade nos nossos dias. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Nós temos tantas vozes hoje, vozes humanas, querendo ser consideradas divinas, mas a voz do Senhor, a voz do Espírito de Deus, ela vai trazer no nosso coração convencimento que de fato a palavra de Deus é a verdade. Sem isso, meu irmão, você pode ser um bom simpatizante, né? Você pode ser alguém que gosta do ambiente da igreja, mas não compreendeu quem de fato é Jesus Cristo. Porque é necessário que Ele revele ao seu coração e ao meu, que apenas Jesus Cristo é o nosso Salvador. Apenas Jesus Cristo nos amou de maneira tão maravilhosa, misericordiosa, lá naquela cruz. E é por isso que nós então fazemos dele o sentido da nossa existência agora. Ele nos convence da verdade. Eu sempre digo isso. Quando há pouca interação, quando há pouca alegria de caminhar com o Evangelho, muito provavelmente que ainda não houve entendimento de quem de fato é Cristo Jesus. Está dúbio. Ainda a verdade não alcançou o coração, a mente, de maneira a convencer. É muito provável que o Espírito de Deus esteja ainda sendo abafado, quando podemos dizer, resistido, no sentido de resistência. Mas quando o Senhor chama e quando chega o momento, Ele quebra todas as cadeias. E principalmente nós vivemos um tempo onde tantas coisas são utilizadas para prender o ser humano nessas cadeias, não é verdade? E o Evangelho vem para quebrar. Muito bem. Então, o primeiro parágrafo é muito tranquilo, é mais uma definição da ação e da pessoa do Espírito Santo, da pessoa e da ação do Espírito. Vamos então para o 2. Ele é muito detalhado. Ele diz assim: o Espírito Santo, ele é o Senhor e doador da vida, presente em toda parte da natureza, e é a fonte de todos os pensamentos bons, desejos puros e conselhos santos que se encontram nos homens. Por ele, os profetas foram levados a falar a palavra de Deus, e todos os autores da Sagrada Escritura
foram inspirados a registrar de um modo infalível a disposição e a vontade de Deus. A dispensação do Evangelho foi-lhe entregue de um modo especial. O Espírito Santo prepara o caminho para o Evangelho, acompanhado com o seu poder persuasivo, e recomenda a sua mensagem à razão e à consciência dos homens, de maneira que os que rejeitam a oferta misericordiosa ficam não somente sem desculpa, mas também culpados de terem resistido ao Espírito Santo. Ele é o doador da vida. Quando nós pegamos o texto de Efésios 2 e lemos, e já foi citado, que Ele, o Senhor, nos trouxe dos nossos delitos, nos retirou dos nossos delitos e pecados, quem regenerou o nosso coração foi essa obra do Espírito Santo, jogando o holofote na pessoa de Cristo Jesus, nos convencendo que somente em Jesus Cristo nós podemos de fato desfrutar dessa dádiva de vivermos uma vida verdadeira. Uma relação direta aqui é entender o Evangelho. Hoje, quantos conseguem viver o Evangelho dizendo: eu vivo não para mim mesmo, mas vivo por causa da pessoa bendita do meu Salvador? Ixi, não pode dar almoço para a turma hoje não, viu? Vamos antecipar o café da manhã, porque se depender para chegar na hora do almoço, vai todo mundo desmaiar aqui, viu? Deixa eu perguntar, porque às vezes não entenderam também, né? Quantos hoje conseguem dizer: eu vivo para não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que é Senhor e Salvador da minha existência, da minha história, da minha casa? Essa é uma realidade na sua vida? Você atravessa a semana, durante a semana você passa assim: Senhor, consagre a minha vida. Você passa a semana assim: Senhor, me ajude a orar mais na Tua presença, me ajude a gastar mais tempo lendo a Tua palavra. Isso é uma realidade na sua semana? Se isso não é, é porque você ainda não teve ainda o seu coração impactado com a verdade. Talvez a verdade ela passa por você, mas ainda não impactou seu coração. Porque não tem como alguém ser impactado pela ação do Espírito Santo e não se incomodar em não agora mais viver para a verdadeira vida. Como é que nós vivemos a verdadeira vida? Sempre com pesares. Os pesares estão em nós, não nele. Estamos sempre dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude a ser mais, firmado na Tua palavra. Me ajude, Senhor, a ter palavras de sabedoria. Eu não quero ser uma boca de tolo. Já fui usado como tolo muito tempo. Não quero mais perder tempo da minha vida. Não é assim que nós vivemos? Porque nós agora estamos o quê? Vivendo essa nova vida. Uma das ações do Espírito Santo é nos trazer. Fala, pastor Hugo. Aquelas palavras de Samuel, de Salomão, que pediu para o Senhor. Eu, cada vez que saio de casa para o hospital fazer visita, eu oro e peço para o Senhor que me dê sabedoria, discernimento espiritual e graça diante não somente dos pacientes, mas também de cada profissional com que tenho contato. Então, essa é a base todo dia que eu vou para lá. Amém. Tudo que nós vamos fazer agora tem uma relação direta se nós estamos convictos que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Não é assim? E essa caminhada, ela é agora sensível, porque se você fala: não, isso aqui eu fiz bobagem, falei bobagem. O que a gente fica? Triste, não é assim? Porque agora nós queremos viver a verdadeira vida. E quem que iluminou o nosso coração com a verdade? O Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que nós não devemos entristecer quem? O Espírito Santo que reside em nós. Olha que coisa linda. Porque de fato a presença do Senhor agora é em nós. É Ele que nos trouxe a revelação da verdade. Quantas falácias, quantos pensamentos, quantos aprisionamentos
ao longo da sua história, fizeram parte do seu coração, da sua mente. E o Senhor agora o libertou. De vez em quando ele volta ainda. Você fala assim, opa, isso aqui novamente você, agente 0005, não, 6, né? Agente 6666. Você de novo aqui da minha mente, eu já fui liberto dessas artimanhas. Não é uma bênção, não é? Porque o Espírito Santo joga sobre o nosso coração a palavra de Deus, que é a verdade, para que nós tenhamos o discernimento para agirmos como testemunhas de Cristo Jesus. Há algum tempo atrás, uma pessoa falava sempre assim, ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque ele fala em línguas, e eu falava assim, nossa, o problema é que durante a semana ele quer bater em todos os colegas do ensino médio. Eu tinha medo dele. Mas no final de semana, ele falava em línguas. Então ele era cheio do Espírito Santo. Assim era a falácia daquele grupo, né? Daquele grupo. E o pior é que a namorada dele era a colega de sala que eu tinha. Eu ficava no medo dele, vai que ele pensa que, né, coisa errada, vai querer me bater. Mas no sábado, o rapaz era colocado lá, aqui, ó, uma referência para vocês aprenderem a falar, ia ser cheio do Espírito Santo. Perceba que há no Brasil, e nesse contexto do século 20, 21, uma confusão a respeito da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz a verdade sobre o seu e meu coração. E a verdade é algo que aponta para uma realidade que agora nós entendemos quem é o Senhor. E a nossa vida, ela passa a ser agora não para nós mesmos, mas para vivermos para Cristo. Eu não quero que você entenda errado. O Espírito Santo pode fazer de nós cheios, e deve fazer de nós cheios da presença dEle. Mas a presença do Espírito Santo não está relacionada a dons que nós achamos. Tem um dom assim, um dom assado. E alguns dons, já viram também, criados também tem. Né? Mas o Espírito Santo traz sobre nós revelação de quem Cristo é. E quando Cristo é revelado no nosso coração, nós ficamos alegres, nós ficamos felizes, saber que agora nós vivemos para a glória dEle. Nós não estamos mais nem um pouco preocupados em vivermos uma vida com o nosso coração dando a direção, pelo contrário. Olha o que diz aqui o texto: fonte de todos os pensamentos bons, desejos puros e conselhos santos. Mas peraí, como é que eu vou saber se essa pessoa teve o Espírito Santo na vida dela? Ah, porque tem o culto lá, e se ele falar em línguas, não, isso aí vocês já aprenderam que não. Como é que a pessoa pode evidenciar que já teve realmente a revelação de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo? Como é que pode ser? Me dá um exemplo concreto, por meio desse texto aqui que nós temos da confissão. Fonte de todos os pensamentos bons, desejos puros e conselhos santos que se encontram nos homens. Como é que pode ser isso aqui? É só a Eliana que está entendendo isso? Testemunho, mudança de vida. Quem talvez não se lembre de como era a sua vida, talvez não saiba que você foi chamado para viver o Evangelho. Você já tolerou muita coisa suja na sua cabeça, na sua boca? E hoje, o Evangelho trouxe a revelação de quem é o Senhor da sua vida, que Ele é santo, Ele é puro. Isso te constrange a dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, isso ainda vem no meu coração, eu não mais vivo para isso, eu tenho ódio desse terrível pensamento, dessas coisas sujas que vêm sobre o meu coração. É assim que você tem vivido?
É assim que você, durante a sua semana, vai caminhando com a palavra, com a sua vida diária, ordinária, no dia a dia, e você é confrontado, fala, mas o que é isso? Isso não faz parte do meu coração mais. Por quê? Porque os seus pensamentos naturais foram substituídos. Como é que isso acontece, irmãos? Por meio da palavra. Porque uma coisa, eu vou contar uma novidade para vocês. Quem se converte a Jesus Cristo, começa a ler a Bíblia. Isso é novidade no Brasil, né? Novidade. Oi? Glaus, por favor, só um segundo, Glaus. A turma chegar aí. Não, é porque também é o que sai da nossa boca, né? Se a gente fala palavrão, palavras desagradáveis, é o que nós estamos pensando, né? Muitas vezes a gente ouve cada palavrão, cada palavra feia que sai da boca dos crentes, da gente, né? Não sei, quando a gente era criança, a gente aprendia muito sobre isso. Que não sai da tua boca palavra torpe, que a Bíblia fala, né? Exato, tem que exato. se conter. E o Espírito Santo faz isso, né? Que a gente contenha, que a gente pense, que a gente reflita, tenha sabedoria no que falar. Amém, é isso mesmo. Amados irmãos, uma coisa que nós temos que pedir ao Senhor todo o tempo é: Senhor, muda meu palavreado, para que eu possa agora refletir a quem eu pertenço. Porque o nosso palavreado, ele pode estar contaminado com o antigo senhor das nossas vidas. E quem era? O seu próprio coração. Você era escravo dele. Você só pensava coisas relacionadas ao seu bem-estar. Só que tem um segredo. Tudo engano. Você achava que é bom para você, você quebrava a cara. Ou quebra. Mas agora, quando Cristo passa a ser revelado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo faz o quê? Convence. Opa, isso aqui agora não pode ser mais a maneira de eu pensar. Você já pregou para o seu pensamento? Você já pregou para o seu pensamento fake? Já veio algum pensamento fake na sua mente? Direto vem. Você prega para ele. Aí ele fala assim: ei, agora que você é dono da imobiliária, faz academia. Não é assim que ele começa a conversa? É assim que ele começa. Ei, agora que você emagreceu. Ei, agora que você já pensou, se você tivesse 20 anos atrás, hein, como é que seria a sua vida? É assim que ele faz? Aí você vai dizer: primeira coisa, eu tenho raiva do meu passado porque eu não estava em Cristo Jesus. Não lamento nada do que já aconteceu. Ou melhor, não tenho saudade de nada, né, que já aconteceu. E louvado seja Jesus Cristo que transformou meu coração. Essa é uma batalha espiritual diária. Se o Espírito Santo está atuando no seu coração, você vai ter esse confronto. Porque o confronto vai ser da sua própria natureza, confrontando quem você é agora, e você respondendo pela ação do Espírito Santo. Diz assim para o seu coração: isso só me trouxe angústia e ruína. A proposta desse mundo nunca pagou, e a pessoa ficou satisfeita. Sempre ficou com uma conta não paga e trouxe angústia e tristeza. A ação do Espírito Santo coloca em nós agora o desejo de amar a palavra, termos conversas saudáveis, gastarmos tempo com a palavra de Deus, gastarmos uma manhã como essa em torno das Escrituras, porque nós tivemos a revelação da verdade, a palavra de Deus nos alcançou. Notem, todos os autores da Sagrada Escritura foram inspirados a registrar de um modo infalível a disposição e a vontade de Deus. A dispensação do Evangelho foi-lhe entregue de um modo especial. O Espírito Santo prepara o caminho para o Evangelho, acompanhado com o seu quê? Poder persuasivo. Tem muita gente que gosta do mistério, né? Do mistério. Estão atrás do mistério.
Você quer ver mistério mais poderoso do que um homem que não queria saber de Bíblia, nunca leu a Bíblia, morava lá em Monte Carmelo e de repente se torna um leitor da Bíblia? Morava lá em João Pessoa e de repente o Evangelho transforma e agora começa a falar do Evangelho, viver o Evangelho. O poder do Evangelho, meus irmãos, não está relacionado à maneira que nós vamos fazer aqui o culto e sentir algum arrepio. Tá certo que a música tem que ser boa. Tá certo que quanto mais nós temos um culto organizado, um culto solene, louvado seja Deus. Mas a ação do Senhor, por meio do Espírito Santo, com poder, é convencer o pecador das suas misérias. Porque senão nós ficamos só com o externo, só com o estético. Você até compra uma Bíblia bem grande, muda a roupa. Tá certo que em alguns casos tem que mudar mesmo, né? Mas é apenas isso. E não tem o quê? Não tem essa ação que nos confronta por meio do poder do Espírito Santo. Quem que pode mudar a maneira de nós vivermos? É somente o poder do Espírito Santo. Olha só a ação dele. E isso faz com que você saia de uma mera presença na igreja para uma vida agora cheia de alegria em louvar o Senhor. Você percebe vida na sua caminhada porque o poder do Evangelho te alcançou. Então, quer saber se uma igreja é cheia do Espírito Santo? Como é que vai fazer? O que tem que fazer? Desce para vocês aqui, jovens, aqui, ó. Jovens, Roger, aqui, ó. Até o Jonathan é jovem. Se fosse para vocês fazer uma pesquisa, como é que vocês vão descobrir se uma igreja é cheia ou não do Espírito Santo? Espera aí, não escutei. Se essa turma faz o quê? Ora, prega a palavra, vive por meio da santificação. Toda igreja lê a Bíblia? Não, no culto. Até onde o Denner veio, lê de vez em quando, é. Pelo menos algum texto ali, né? Leu a Bíblia. É disso que nós estamos falando, Priscila? Só ler assim no domingo, só assim? Não. Se pensarmos bem, essa relação está direta com aquilo que vai acontecer durante a semana. Ler a Bíblia, orar, está relacionado a viver a semana de uma maneira santa. O que é isso? É todo mundo santinho? É como o pessoal fala lá fora? Não, pelo contrário, se você souber quanto que eu sou falho e pecador, mas é porque agora eu vivo, pelo poder do Espírito Santo, uma nova vida. E a nova vida agora é para eu não mentir mais no trabalho. Tem muito mentiroso no seu trabalho lá? Na imobiliária então, hein, Tiago? Vendedor de carro. Lá na empresa, Gustavo, tem muito mentiroso, mentirosos? Na igreja, pode ter. A relação do povo que foi transformado pelo poder do Espírito Santo é alguém que diz assim, opa, não falo mais isso. Vou arcar com a consequência. Qual que é a consequência? Eu vou ser advertido, não tem problema, eu não vou mentir. Opa, eu não vou mais frequentar esse ambiente, só me faz mal, não quero mais para o meu coração. Opa, poder do Espírito Santo. Opa, eu acessava esse tanto de lixo, e era uma desgraça na minha vida, eu estava algemado nessas coisas, e o poder do Espírito Santo me trouxe libertação, e agora estou livre em Cristo Jesus. Opa, está vendo que a pesquisa vai ser difícil? A pesquisa vai ter que, durante a semana, acompanhar as pessoas. Porque a ação do poder do Espírito Santo não é litúrgica.
a ação do poder do Espírito Santo, é como nós vamos desenvolver a nossa semana. Aí sim, nós vamos ver se uma igreja de fato leva Jesus Cristo a sério ou não. Se nós levamos Jesus Cristo para a escola ou não. Porque é uma relação direta, irmãos. Como é que pode? Um jovem vai e quer fazer uma sala, na hora do intervalo, ser um local para que o nome de Jesus Cristo seja anunciado. E o outro, talvez, ele diz assim, não, mas eu... Tanto faz como tanto fez, o importante é ver os meninos bonitos passando na escola. As meninas. Qual é a diferença, talvez, que esteja acontecendo? A verdade e o poder do Espírito Santo trouxe no coração daquele rapaz, daquela moça, a motivação que agora dá a ele combustível para dizer, eu vou fazer da minha escola um local da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que estar convictos, irmãos, que nem todos que estão aqui ainda foram alcançados pela verdade e pelo poder do Espírito Santo. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que orar pelos nossos filhos, para que eles sejam impactados pelo poder do Evangelho, que é o Espírito Santo. O que vai fazer do seu filho uma pessoa diferente, de fato, é o poder do Espírito Santo. Senão, é mais do mesmo. É uma relação muito bem educado, muito bem preparado. Tudo isso o mundo também tem. O que o Evangelho oferece é o poder do Espírito Santo para tirar esse jovem desse mundo e falar assim, eu tenho alegria em Jesus Cristo. Por isso nós temos que orar para ter conversões no nosso meio. Conversões. Para que Deus possa continuar de maneira poderosa agindo no nosso meio. Essa ação de poder do Espírito Santo. Muito bem, vamos para o texto aqui que a gente vai ler alguns textos. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida de Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida. Gênesis 1:2. A presença do Espírito Santo se movendo lá na criação, fazendo parte desse momento da criação. Salmo 139, 7. Todos puderem abrir Salmo 139. Vamos ver aqui algo importantíssimo. Texto conhecido esse aqui, Onde podemos nos ausentar do teu Espírito? Olha lá, verso 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no ventre da minha mão. A gente não vai continuar todo, mas notem, o salmista Davi está dizendo, como que eu posso? Para onde eu posso me refugiar? Onde o teu Espírito não perscrute, onde o teu Espírito não trabalhe. É por isso que a relação de nós apresentarmos um culto racional. Quantos já ouviram falar sobre um culto racional? Abram lá em Romanos 12. Qual que é o culto irracional? Segundo Paulo. Olha lá. Vamos pegar o culto racional então. Partimos para o correto para discernirmos o errado. Engana-se quem pensa que aqui a gente vai falar daquele pessoal que faz o culto do reteté. Engana-se.
Você pensou, né, que o pastor novamente vai falar a respeito daqueles que têm a unção do Espírito. Não, olha lá. Isso aqui pode cair qualquer pessoa que ache que está apresentando um culto racional. Olha lá. Portanto, irmãos, primeiro que ele está descrevendo no capítulo 11 a respeito de Deus, da sua grandeza, da sua presença, a capacidade de Deus criar, ser juiz. 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo. Esse é o culto o quê? Opa! O culto racional é quando a verdade vem sobre o nosso coração e pelo poder do Espírito Santo nós entendemos, eu não posso mais ter uma vida dupla. Porque agora eu sou de Cristo, o Evangelho me alcançou. E agora, por meio dessa verdade, eu tive a alegria de saber que o Evangelho é o sentido da minha existência. E pelo poder do Espírito Santo, eu apresento a minha vida agora como um culto ao Senhor todos os dias. Olha que perigo. O que é um culto irracional? É alguém que diz, não, vamos para a igreja. Não, mas não tem que fazer, não estou acostumado a ir para a igreja. Não, mas assim, eu nem me importo com o Evangelho, não estou muito nem aí com o Evangelho, mas eu vou para o culto. Culto irracional. O culto que o Senhor se agrada é o culto de alguém que diz, Senhor, eu tenho dificuldades em fazer da maneira que o Senhor quer, mas me ajude, me socorra. Perceba que não é desempenho, é entrega. O desempenho, ele passa na nossa caminhada sim, mas o desempenho nosso é muito aquém, é muito fraco. A oração do publicano e de quem? E do fariseu. Quem que foi abençoado por Jesus? Como é que o publicano orava? Tem misericórdia de mim, batia onde? No peito. E o fariseu? Eu não sou como esse, não é assim? Nós não estamos falando do desempenho. O cristão é chamado pelo poder do Espírito Santo a nós reconhecê-lo durante a nossa semana, dizendo, Senhor, me capacite a te agradar, me encha da tua presença, para que eu possa de fato te honrar. Quando nós apresentamos o nosso culto racional ao Senhor, nós estamos fazendo uma declaração, Senhor, eu vim aqui do jeito que eu estou hoje quebrado, eu estou abalado, essa semana eu entristeci o Senhor, eu falei isso, eu fiz aquilo, mas Senhor, tenha misericórdia de mim, essa semana eu quero ser uma pessoa mais sensível à tua voz. Opa, verdade encontrada. Se isso for uma verdade, louvado seja Deus. Perceba que não é uma relação moralista, porque o moralismo só espera comportamento. Jesus já sabe o quanto nós somos fracos. Ele deseja de nós perseverança, que na verdade é Ele que atua em nós. Hoje nós vamos ver sobre isso à noite. Essa perseverança vem dEle, mas nós respondemos, já que Ele sempre está nos convidando a nós retornarmos para os seus braços. Então por isso que a gente continua na peleja. Fala, Gisele. Espera que o Dan vai chegar, chegou já. Eu fico pensando muito também, mesmo nós que conhecemos o Evangelho, amamos a Cristo, muitas vezes nós prestamos culto irracional a Deus porque a gente faz muito no automático. A gente vai se acostumando, né, com as práticas religiosas. E agora estou falando de vir ao culto, né? Por exemplo, a gente vem nossa rotina desgastante, a gente não se prepara no sábado para vir no domingo, né, prestar o culto, porque é tudo, amanhã tem escola dominical, é tudo na correria, como se fosse o trabalho, como se fosse qualquer outra coisa na nossa vida. E na nossa rotina, então, nem se fala, né, no dia a dia. Como a gente faz isso, como a gente, às vezes, realmente vai só pela prática religiosa. E todas as vezes que, às vezes, eu começo a me pegar dessa forma, a gente, tipo assim,
louvado seja Deus pelo Espírito Santo, porque é Ele que vem trazendo convencimento de, não estou prestando um culto racional a Deus, né? Não estou fazendo da maneira correta, estou indo na igreja por ir. Às vezes a gente vem e, mesmo tendo todo o entendimento, a gente não presta o culto verdadeiro, porque a gente está aqui pensando em outras coisas, pensando na semana que vai começar, ou algum problema, ou tantas outras coisas, né? Muito bem, exatamente. Esse é o ponto que nós temos que pedir ao Senhor, que haja nas nossas vidas com o seu poder. Quem que pode te desprender da semana que vai começar amanhã? O Espírito Santo. Você tem uma coisa, tem uma turma aqui, não vou contar quem é, uma turma herética, bem herética. Mas tem uma coisa que eles fazem. A preparação, 18h já encerra para outro dia, é isso, Silvinho? Eu tenho me policiado e a gente tem falhado lá em casa, né? Mas a gente já tem conversado sobre isso. Você se prepara para o seu dia de ofertar ao Senhor, que não é seu, né? É dia do Senhor. Esses dias a gente nos viu lá, é sábado, um tanto de coisa, quando chega meia-noite já está cansado, fala, amanhã tem que acordar sempre para a escola dominical. Você já pensou assim, nós vamos orar aqui, nós vamos cortar um pouco tanta agitação no sábado, amanhã nós vamos para a igreja adorar o dia do Senhor. Perceba que se nós observarmos essa relação direta para o nosso dia a dia, nós precisamos muito do poder de Deus para dizer, não, Senhor, deixa eu diminuir minha agenda, dar uma ênfase maior, porque é dia do Senhor, não é meu. E como é que nós fazemos isso? Pelo poder do Espírito Santo. Porque senão você sempre vai ter uma demanda, nós vamos ter sempre uma demanda. E é claro, pode ser que seja ainda pior, o domingo você ainda está administrando ele como seu. Eu vou te falar uma coisa, quem te convence que o domingo não é seu, é o poder do Espírito Santo. Ninguém mais. Para você entender, opa, eu estou aqui e eu vim para adorar a Deus. Essa verdade o Senhor deseja encontrar no seu coração e no meu. Porque é uma relação direta, fala assim, opa, há um povo que se reúne em meu nome com o desejo de me adorar. Mas qual é a tentação? A segunda-feira está aí, um monte de coisa para fazer, não é assim? A nossa rotina. Nós precisamos do Senhor. Senhor, traga o meu coração totalmente convicto. O Senhor vai suprir minha semana. Eu quero gastar esse momento na tua presença. Edifica a minha alma, renova as minhas forças na caminhada espiritual, para que não seja apenas algo ritualístico, algo apenas mecânico, mas que tenha coerência. Por isso que Paulo diz racional, coerência. Você vive aqui dizendo, Senhor, eu quero durante a semana viver para a tua glória. É coerente, faz sentido, é lógico. E isso faz com que você glorifique o nome do Espírito Santo. Tem gente que resiste ao Espírito Santo? Tem. Essa é uma boa afirmação, né? Muitos perguntam para o pastor de vez em quando, aquela pergunta, pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Não é assim que as pessoas perguntam? É um pecado o quê? Sem perdão. Todo mundo preocupado com esse pecado, não é assim? Olha lá, o texto está dizendo, o texto está apontando, nós vamos ver várias referências. Como você pode se esconder do Senhor? Ele está em todos os lugares, o Espírito Santo está em todos os lugares. Vamos ver aqui alguns textos para me te explicar melhor. Quer ver? João 16, 13, rapidamente. 13, 14, agora 2 de Pedro 1, 19. Aqui, ó, diz assim a palavra do Senhor. 2 de Pedro 2, 19. Assim temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela. Qual é a palavra profética que nós temos? A palavra de Deus, a Bíblia. Como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de quê? Interpretação. Vamos juntos o 21. Porque nunca jamais
Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos. Quem que blasfema contra o Espírito Santo? Pecado sem perdão. Quem não crê? Na palavra. Você fez até ufa. Pensei que eu tinha brincado aquela vez com o pessoal que chupa bala house e já tinha pedido a salvação. Não. A salvação só se pede se você blasfemar e se você for impenitente. O que é impenitente? Um coração o quê? Duro. O evangelho é pregado. Não, eu fico pensando, porque além de tudo, Marister, você foi nascer. Tem umas. Quer que mostre as fotos para sua? Não. Tem umas fotos suas, Marister, de 11 anos, 12. Uma gracinha, você é Isabel. Depois nós vamos mostrar. Mas você foi nascer, Isabel, Marister, bem numa presbiteriana. Porque se vocês fossem do Universal, né? Você podia ser um pouco mais assim, mas também eu não sabia, né? Não há ninguém nessa terra que possa dizer, eu não sabia. Porque os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Então essa desculpa já não vai dar para dar lá, diante do Senhor. Mas aonde a pregação do evangelho acontece, como é que pode ter desculpa? Só tem uma palavra: impenitente. Coração impenitente, fechado. Um coração duro, resistente. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, a ação de Deus, tirou o nosso coração empedernido e colocou o coração o quê? De carne, sensível. Se você ouve a palavra de Deus e tem fome e sede por ela, porque o poder de Deus trouxe para você um novo coração. Essa é a ação do Senhor nas nossas vidas, essa ação de nós não termos como mais darmos desculpas. E se tem um advento que trouxe essa informação de maneira exponencial, é a internet. A relação direta da pregação da palavra, a relação direta de você ter alguém que está pregando a palavra de Deus hoje, irmãos, está nas suas mãos. Acho que todos devem ter um aplicativo no celular, pelo menos para ficar de enfeite lá, para você, pelo menos está aqui dentro, né? Não, né? Dá para a gente usar bem. É indesculpável. Muito bem. João, nós já tínhamos lido, mas espera aí. Então vamos lá, Atos 7:51. Pastor. Oi, Denner. O pastor César Cavalcante, ele tem uma definição que eu gostei muito de ouvir sobre esse pecado contra o Espírito Santo. Primeiro veio Deus, a gente pecou contra ele no Éden, a gente foi destituído da glória. Depois ele envia o seu filho e a gente o crucifica. Então, a última instância é quando Jesus nos deixa o Espírito Santo. Então, quando a gente peca contra esse Espírito, quando a gente deixa de acreditar, não tem nada além disso que poderá nos salvar. Amém. Interessante. É uma resistência contra a Trindade. Olha só que legal isso. Muito boa. Por quê? Porque a ação de Deus, ela é uma ação trina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo resgatando o ser humano. Qual é a máxima das boas obras? A pessoa diz, não, eu vou ser salva porque eu produzi muita coisa boa. Não é assim que as pessoas dizem? Mas quando elas dizem isso, elas estão rejeitando o quê? A oferta de Deus. A oferta de Deus não era crer em Jesus Cristo, o único que pôde fazer uma obra perfeita e foi feito lá na cruz. Então, perceba que há uma resistência contra o projeto de Deus. O envio do Pai, a pessoa do Filho aqui, e depois o Espírito Santo como promotor, aquele que promulga, aquele que divulga, que proclama a pessoa de Jesus Cristo.
Então é nesse aspecto. Muito bem, joia demais. Atos 7:51. Quem pode ler, por favor? Olha lá a expressão de Estevão. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. A palavra de Deus diz em um texto que agora me foge. Qual que é esse texto? Que chegará o tempo que as pessoas terão o quê? Comichões, coceiras nos ouvidos. Por isso que nós não devemos nos assustar. Louvado seja Deus, a Igreja Presbiteriana Semear, com 3 anos, nós já temos aqui, podemos dizer, centenas de pessoas frequentando os cultos. Louvado seja Deus. Mas nós nunca devemos nos admirar com as adversidades. Porque a pregação do Evangelho, ela confronta todo o sistema de engano deste mundo. E por enquanto, o engano deste mundo tem horas que parece que eles estão avançando, eles estão à frente do Rei de Deus. Parece. É por isso que a pregação do Evangelho, ela é tão urgente, porque a pregação do Evangelho tem poder para tirar a pessoa dessa cegueira, dessa prisão. E por isso que talvez nós tenhamos tão poucas igrejas sérias. Eu tenho falado de vez em quando, Senhor, desperte na nossa cidade igrejas com o púlpito que prega a palavra do Senhor. Porque é por meio da pregação do Evangelho que as pessoas serão alcançadas. Mas notem, as pessoas são teimosas, elas querem ouvir Não, mas eu quero saber como é que eu vou ter o carro importado. Diz que uma pessoa foi lá na igreja que tem os carros importados, sabe onde que é, né, Tiago? E aí foi lá e falou assim, ó, vocês viram aqueles carros importados na garagem lá, não sei aonde? Você também pode ter. Eu fico pensando que a nossa relação hoje, no século XXI, ela é materialista ao extremo. E ela, num contexto ainda mais como o nosso, um país de tantos desafios, falar sobre um bem material, conquistas materiais, é uma ênfase para que as pessoas digam, não, eu vou à igreja domingo, vou levar meus filhos lá, porque vai que Deus me abençoa com tanta coisa material. E não se enfatiza a pessoa do Evangelho, a pessoa de Cristo Jesus, que é o Evangelho. Então essa relação, ela é perigosa, ela é fraudulenta. De vez em quando a gente brinca, né? Se você coloca uma ênfase nesse contexto materialista, numa faixa na rua, chama atenção, né? Não, mas vai pregar campanhas para adquirir bens. Mas se você coloca a pregação do Evangelho, você não vai ouvir, você não vai ver ênfase, empolgação. Olha lá o texto bíblico. Ele aponta para essa condição. Nós estamos sempre nadando contra a correnteza, contra essa maré, porque o mundo está literalmente aprisionado. Homens teimosos e incircuncisos de coração. Sabe quem eram esses? Os que tinham crucificado Jesus. Agora, pensa bem, você está próximo de Jesus, você viu que Jesus foi morto na cruz, você viu. Aí as pessoas começaram a dizer, não, Jesus Cristo ressuscitou, Ele apareceu para nós. Aí as pessoas começaram a ouvir, mesmo? Veio um outro grupo e falou, não, Ele não ressuscitou não, Ele foi, roubar o corpo dele, eles esconderam o corpo dele e estão contando que Ele ressuscitou. Essas foram as duas falas após a ressurreição de Jesus. Mas pelo poder do Espírito Santo, as pessoas ouviam essa palavra e criam, falando, não, Ele ressuscitou, Ele é real, Ele está falando ao meu coração, a igreja está testemunhando, esse povo está testemunhando aquilo que viram. Mas a grande maioria, os judeus teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos,
vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Olha só, é uma palavra tão séria, porque o poder do Evangelho, meus irmãos, é para quebrantar o coração do ser humano. O poder do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando isso não acontece, o Evangelho é apenas uma fala desconexa. Para nós terminarmos, deixa eu separar desse versículo, deixa eu ver se ele está aqui, Efésios 4:30, deixa eu ver se é ele. O Espírito Santo, o qual o Pai prontamente dá a todos os que lhe pedirem, é o único agente eficaz na aplicação da redenção. Ele convence os homens do pecado, leva-os a arrependimento e regenera-os pela sua graça, e persuade-os e habilitá-los a abraçar a Jesus Cristo pela fé. Ele une todos os crentes a Cristo, habita neles como seu consolador e santificador, dá-lhes o espírito de adoção e de oração, e cumpre neles todos os graciosos ofícios pelos quais eles são santificados e selados até o dia da redenção. Deixa eu ver se é esse texto que eu tinha pensado aqui na projeção, por favor. Deixa isso para depois. Lucas 11:13, rapidamente, para nós terminarmos. Ora, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O Senhor Jesus prometeu dar o Consolador, e Ele veio sobre a igreja. Nós devemos ter insistência em pedir que o Senhor abra o coração das pessoas que ainda não entenderam o Evangelho. Nós devemos ter misericórdia. Nós devemos dizer: Senhor, alcance ela com o poder revelador do Espírito Santo, para que Deus possa alcançar essa pessoa que talvez você veja distante do Evangelho. E ela pode ser alcançada pelo Evangelho, porque a ação do Espírito Santo pode acontecer quando o Senhor assim dizer: eu vou alcançá-lo, eu vou me revelar a ele, a ela. Nós devemos perseverar em oração por aquelas pessoas que ainda não conheceram o Evangelho. Aí você diz: mas ela não é eleita. Quem disse? Que você já sabe? Essa palavra pertence, esse atributo pertence ao Senhor. Enquanto tivermos vida aqui, nós vamos interceder para que o poder do Evangelho revele Jesus Cristo a ela. Se tem algo que nós devemos pedir ao Espírito Santo, é que santifique as nossas vidas e alcance aqueles que estão à nossa volta. Isso é a ação do Espírito Santo, é desejo da ação de Deus, para que nós assim sejamos usados e sejamos instrumento nas mãos do Senhor.